Pessoal, boa noite. Vamos dar início aqui. A gente estava aguardando um pouquinho, o pessoal poder ir entrando, mas vamos iniciar para cumprir a hora, né? Meu nome é Arthur, faço parte da equipe técnica da Boviplan, né? Do grupo de consultores da empresa. E hoje a gente tá tentando fazer um evento diferente para vocês, ao invés de ser uma live ou um podcast que a gente acaba ficando somente as pessoas que estão conversando aqui, né? Acabam trocando ideia. A intenção é interagir com vocês e vocês trazerem para nós, né, quais são as aflições, digamos assim, de cada um, para a gente trocar ideia e poder realmente ajudar vocês aí naquilo que tem pego aí de problema para vocês, né? Então, hoje, para a nossa mesa redonda, a gente está com o Tony, que também faz parte da equipe de consultores da empresa, e com a Camila, que faz parte do software Gerente Boviplan, e a gente vai conversar nós três aí, né, e tirar a dúvida que vocês têm, tá bom? O pessoal, o moderador aqui mandou no chat um link para votar, que é o nosso pontapé inicial, que vocês vão votar ali em duas opções que são os gargalos de vocês dentro da gestão, né? Controles de gestão, aquilo que mais pega, e aí, a partir disso, conforme a votação, a gente vai começar a nossa conversa aqui, né, que vocês vão trazer. Então, por favor, abram um link ali, quem puder, façam uma votaçãozinha ali, para a gente estar começando o pontapé. E a intenção, obviamente, é vocês terem voz ativa, né? Não só escrever, mas sim conversar com a gente. Por isso que a gente está fazendo via Zoom, senão a gente poderia fazer em outra plataforma, né? E aí, para vocês interagirem com a gente, né? O moderador liberar o fone de vocês, vocês vão ali, tem uma carinha, né? Do lado direito embaixo, Reactions, está escrito. Vocês clicam e põem Raise Hand ali, né? Levantar a mão. Tem uma palma da mão ali, vocês clicam ali que a gente vai saber que vocês têm dúvidas, têm questionamentos, e aí vocês podem estar falando com a gente, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó. Então, apareceu para mim aí, tá vendo? Então, a intenção é essa. E aí, depois que terminar, põe Lower Hand. E aí, interrompe isso aí, e aí a gente vai tendo noção de quem quer conversar com a gente, quem quer interagir, né? Então, vou dar um minutinho aí para vocês abrirem o link, fazendo favor, poderem votar, e para a gente começar. Acho que seria válido, Tony, você se apresentar, a Camila também, enfim. Então, o pessoal votar aí, por favor. Pessoal, boa noite. Meu nome é Tony, eu sou consultor da Boviplan. E, como o Arthur explicou para vocês agora na abertura, nós estamos fazendo aqui um bate-papo, né? Uma mesa redonda, realmente, um modelo um pouco diferente do que a gente está acostumado. E a ideia é a interação máxima possível entre os participantes que estão aqui hoje conosco. A ideia é a gente debater um pouquinho a questão da gestão, que é algo tão importante, né, hoje, talvez até mais importante que a parte técnica, no desenvolvimento das atividades, dos negócios agropecuários. E é algo que a gente não aprende na escola, né, vamos dizer assim. E a gente aprende na marra, muitas vezes. Então, discussões desse tipo, elas enriquecem conhecimento e podem facilitar, trazer para vocês ferramentas que podem ser utilizadas no dia a dia. Esse é o objetivo, espero que a gente consiga atendê-los. E eu estou muito satisfeito com a presença de todos, muito obrigado. E vamos dar, então, início agora, após a apresentação da Camila, ao nosso novo modelo mesa redonda da Boviplan. Boa noite, eu sou a Camila, sou zootecnista, faço parte da equipe do software Gerente Boviplan. Fui convidada pela Boviplan, pelo Arthur e pelo Tony, justamente por conta do tema gestão e surgirem dúvidas com relação a dados, informações, que a gente pode ter isso em software. Então, vou estar aqui, tomara que tenha bastante interação com relação à parte de controle com o software, e vou estar aqui para tirar dúvida do que precisarem. Maravilha, então. Vou abrir aqui a votação.
Se o moderador quiser já abrir na tela aí ou me mandar, eu abro aqui para o pessoal ter noção do quais são as dores em comum que vocês têm aí, né, para a gente começar a nossa conversa. Então, se o moderador puder liberar para a gente aqui. Só um momentinho. Vou compartilhar com vocês aqui a votação. Então, aqui, vocês estão vendo, estão conseguindo ver, Tony, Camila, estão enxergando aqui, o pessoal está enxergando a votação? Uhum. Então, um terço dos votos aí, a gente tem análise financeira do negócio, né? Como avaliar a atividade pecuária. Depois a gente vai ter plano orçamentário, como montar, na verdade, né? Acho que é uma dúvida muito recorrente aí que a gente tem dos nossos clientes também. E aí, empatado, vem levantamento de dados e controle financeiro. Então, realmente, a dor de todo mundo aí está mais voltada ao âmbito financeiro do que índices ou técnico. Então, a gente vai direcionar para esse lado a nossa conversa. Mas, obviamente, que todo mundo pode, se vocês quiserem, perguntarem sobre outras coisas, né? Então, começando aqui, né, Tony, a nossa rodada aí para dar o pontapé na nossa conversa, análise financeira, né, falando para já começar a discutir e levantar a dúvida das pessoas. Como avaliar a análise financeira do ano pecuário, digamos assim? É só olhar o fluxo de caixa? A gente tem que olhar estoque? O que se compõe o estoque de uma fazenda? O que mascara o resultado financeiro? O que você pode dizer para a gente a respeito? Bom, essa questão da análise financeira é extremamente delicada. Muitas vezes, o negócio, né, a atividade, ela aparenta ser rentável e, na realidade, ela não é. Ou o inverso, que às vezes, com menos frequência, também pode ocorrer. E para a gente poder ter certeza de que está no rumo certo e ganhando dinheiro, né, que é o que interessa, essa análise financeira ela é extremamente importante. E existem N ferramentas que nos ajudam nesse sentido, desde ferramentas simples, como o fluxo de caixa, até ferramentas bem mais complexas, como análise de risco, análises de projetos com as suas devidas taxas internas e retorno. Então, tudo isso tem que ser usado de forma objetiva, tá? E com conhecimento, para que possa ajudar em vez de atrapalhar. Muitas vezes a gente acaba usando essas ferramentas de forma errada e acaba confundindo mais do que ajudando. A análise financeira, ela começa sempre por um bom estudo de viabilidade econômica. Esse estudo de viabilidade é uma ferramenta extremamente importante que vai nos dar o norte, nos vai mostrar onde que nós queremos chegar e de que forma nós vamos chegar lá. É claro que você faz um estudo de viabilidade, um horizonte longo de 10, 15 anos, evidente, ninguém tem dúvida quanto a isso, as coisas vão se modificar ao longo desse tempo, mas nós temos que estar atento a isso. E analisar os números de forma objetiva e, se tiver algum desvio no caminho, corrigir, né? A importância de você ter uma base é poder corrigir. E o estudo de viabilidade é algo que você faz hoje para usar ao longo dos 15, 20, 30, 50 anos, mas sempre focando a correção. E quantos fatores, né, afetam uma atividade agropecuária? Quer dizer, mercado, clima, adversidades políticas, enfim, são N fatores que no momento que a gente elabora um fluxo de caixa, um estudo de viabilidade que tem o seu fluxo de caixa calculado, evidentemente, a gente não consegue antever.
Então, é importante, numa análise... Revisar, né? Isso que você está querendo comentar, que a gente tem que sempre estar revisando ao longo dos anos o estudo, né? Exatamente, exatamente. Ele não é... O estudo de viabilidade, ele não é estanque, ele é dinâmico. E ele tem que ser avaliado periodicamente. Quanto mais frequente for essa avaliação, melhor. Né? Porque as mudanças ocorrem, muitas vezes, de um mês para o outro, de um semestre para o outro. Então, a gente tem que estar atento a isso. Tá. E quem nunca realizou um estudo econômico desse, Tony, simplesmente está olhando o financeiro dele lá, às vezes controla um custo ou outro numa planilha de Excel, né? Faz os lançamentos, faz malemar ali um plano orçamentário, né? Com as divisões corretas para encaixar os custeios e investimentos, digamos assim. Onde as pessoas erram quando olham somente o número financeiro no final do ano? Digo em relação a estoque, né? Como que as pessoas têm que avaliar esse crescimento de rebanho que às vezes tem, essa compra de insumo porque está crescendo, está investindo na fazenda, ou enfim, está comprando insumo para ração que vai aumentar o rebanho que vai tratar, ou enfim, está segurando matriz para poder ter mais bezerro mais tarde. Como funciona? Como que a gente analisa isso? Porque às vezes acaba mascarando, né? Essa é uma dúvida que eu vejo muito recorrente. Esse aumento de estoque, as pessoas não quantificam qual é o valor financeiro, né? Qual é o montante financeiro que tem em gado na fazenda e o quanto isso está crescendo ano a ano, né? Então, como avaliar isso? O que as pessoas têm que observar a respeito disso, Tony? Bom, se você tocou num ponto importante, né? Que é essa questão do estoque. Estoque é basicamente tudo que a fazenda tem, tá? Que está lá, que foi comprado, incluindo o gado. É muito importante a gente avaliar o estoque de animais que tem na fazenda. Por isso que um controle muito rigoroso do número de cabeças, das categorias animais, dos índices zootécnicos são importantes para determinar a questão do estoque animal. Fora o estoque animal, você tem estoque de insumos também. E você vai comprar sal mineral, por exemplo, para uma safra toda, ou vai comprar para 3 meses, ou você vai comprar adubo em que época? Calcário, é melhor comprar no final do primeiro semestre? Vai estocar calcário? Então, tudo isso aí é importante ser avaliado quando a gente tem essa análise financeira. E todo o estoque que tem na fazenda, ele é recurso, ele é dinheiro, ele é algo que tem que ser avaliado como algo que não só em termos de dinheiro, né? Em termos de insumos também, em termos da quantidade de material que tem na fazenda. E às vezes a gente esquece esse assunto, né? O pessoal não lembra que estoque é custo. Todo aquele material que está na fazenda tem um custo. Sem dúvida. É muito importante, em função disso, as pessoas terem conhecimento do mercado. Qual a melhor hora de comprar? Né? Ou quando que o preço é mais barato? Se o preço estiver caro, vale a pena comprar por menos tempo? Mas está caro agora, eu vou comprar por 3 meses, mas daqui a 3 meses vai estar mais caro ainda. Se você tiver essa percepção, compre para um tempo mais longo. E essas questões todas são extremamente importantes porque elas vão impactar diretamente no resultado. Isso não há dúvida alguma quanto a isso. Nós vamos ter um impacto grande em função do estoque que tem na fazenda. Certo? E o rebanho, novamente. Quando a gente está falando em crescimento do rebanho, então, essa questão de estoque fica mais importante ainda. Porque no final do ano, você vai ter uma quantidade de unidades animais maior do que você tinha no início do ano, teoricamente, quando você está crescendo o rebanho, evidentemente. E isso tem que ser levado em consideração, tá? Como um fator determinante para a rentabilidade do seu negócio. Quando você estabiliza o rebanho, normalmente você tem um estoque de gado semelhante, né? Deveria ser igual, mas é semelhante o que tem no dia 1º de janeiro, o que tem no dia 31 de dezembro. Isso aí é o que a gente chama de rebanho estabilizado. Mas também tem que ser contabilizado
dentro do resultado do seu negócio. É importante a determinação de estoques, como você falou. Voltando um pouquinho na questão, né, que você também colocou, e também na questão do crescimento do rebanho, a diferença entre investimento e custeio é fundamental para se determinar o resultado de um negócio. E muitas vezes as pessoas confundem investimento com custeio. E são conceitos que as pessoas têm que ter muito bem arraigados, né? Muito bem compreendidos. Explanar para a gente um pouquinho, explicar, então, por favor. Bom, claro que muitas vezes dá discussão, né? O que é. A gente em explanações, né, que a gente costuma fazer nos cursos e nas palestras que a gente dá, a gente coloca o nosso conceito no investimento e custeio, às vezes dá discussão, porque não necessariamente todo mundo tem a mesma visão sobre isso. Mas, basicamente, o investimento é tudo aquilo que você põe na fazenda e que vai, de alguma forma, aumentar o seu estoque. Seja ele de semoventes, né, de gado, seja ele de maquinário, seja ele de benfeitorias. Tá? Então, por exemplo, vai fazer um curral. A fazenda não tem curral. Construir um curral novo, isso é um investimento. É um investimento que tem que ser diluído ao longo do tempo. Você vai... metade do curral caiu porque caiu um raio lá e derrubou tudo. Você vai consertar esse curral, isso é um custeio. Isso não é um investimento. Então, são diferenças sutis que tem que ser levado em consideração. Qualquer compra de adubo, de suplemento mineral, enfim, de insumos em geral, que sejam despesas do dia a dia, são consideradas custeio. Mas, se você for reformar uma pastagem, ou mexer nela pela primeira vez, por exemplo, você vai adubar essa pastagem que você adubou, que você reformou, esse adubo, esse insumo é considerado investimento. Então, ela quer dizer que as melhorias são investimentos e as manutenções, digamos, são custeios, é isso? São custeios, exatamente. Então, eu costumo usar aquele exemplo do trator, né? Que muita gente discorda e acaba dando umas discussões boas. Mas quando você compra um trator de 80 HP, por exemplo, você comprou um trator de 80 HP, isso é um investimento. Você não tinha trator, comprou um trator, 80 HP é investimento. Aí você comprou um segundo trator, outro investimento. Você tem 2 tratores agora. Mas aí você vai trocar o primeiro trator. Você vai trocar... Quando você troca o primeiro trator por um outro trator de 80 HP, isso é custeio, não é mais investimento. E isso é um ponto que muita gente não considera, que é a questão da depreciação. A depreciação é uma despesa, é um custo, perdão, que a gente não despende curso no dia a dia. Não tem efeito caixa, né? Como? Não tem efeito caixa, né? Isso, não. Isso. Ele vai cobrar a conta quando você for trocar o seu maquinário, o seu suplemento, enfim. Seu curral, enfim, o seu galpão. Aí que a depreciação é importante. Tudo que tem na fazenda deve ser depreciado, para que na hora de trocar, você tenha o recurso para isso. Agora, se você for trocar aquele mesmo primeiro trator por um trator de 120 HP, por exemplo, eu vendi um trator de 80 HP e troquei por um de 120. Poxa, mas aí eu melhorei, né? Eu aumentei o meu maquinário, né? Nesse caso, esses 40 HPs de diferença, eles seriam investimento, e os 80 que a gente tinha seria custeio. É difícil, eu sei que é difícil colocar isso no papel, exige muita disciplina, muito conhecimento, muita organização, mas o fato é esse. Na realidade, você tem um investimento quando você melhorou aquele trator. Mas o que você já tinha, depreciou. Você usou o trator que estava depreciado como parte de pagamento de um trator novo. E a diferença, sim, passa a ser investimento.
Num sistema bem redondo, né, que consegue chegar num ajuste fino assim, mas é para entender o Exatamente. conceito, né? Enquanto a rebanho, Tony, o que você pode falar? O pessoal erra bastante também a respeito de custeio e investimento nessa parte de rebanho. Na realidade, o rebanho funciona mais ou menos da mesma forma. Quando você está crescendo o rebanho, você pode crescer o rebanho de duas formas. Você cresce o rebanho de forma vegetativa ou você cresce o rebanho adquirindo animais. Certo? Você tem essas duas formas de fazer. Quando você cresce de forma vegetativa, o que ocorre? Você está descartando, você é muito menos rigoroso no descarte, para que você possa ter mais animais produzindo, né? Principalmente matrizes produzindo, e você vai aumentar o seu rebanho. Esse seria um crescimento vegetativo. Nesse caso, você não tem um investimento na realidade. Você não está fazendo um investimento diretamente em animais, porque você não está comprando animal nenhum. Agora, se você quer aumentar o seu rebanho de forma mais rápida, por exemplo, você tem 1.000 matrizes e quer passar para 1.500, e você vai lá e compra 500 matrizes, você está investindo em 500 matrizes. É um investimento que você está fazendo. Você aumentou o seu rebanho de 1.000 matrizes para 500. Claro, quando você está aumentando vegetativamente, você também está aumentando o rebanho. Não há dúvida quanto a isso. E tem um investimento embutido aí, porque você vai aumentar o IATF, você vai aumentar insumos, você vai ter que aumentar curral, eventualmente, vai aumentar cerca. Então, de certa forma, existe investimento, claro. Mas, basicamente, a gente considera um aumento com compra de animais como investimento. E o vegetativo, não. E quando você faz, por exemplo, reposição de touros, quando você está aumentando o rebanho, você está aumentando o número de touros, para ficar proporcional às suas matrizes, num repasse, por exemplo. Esse aumento de touros é um investimento que você está fazendo. Quando você está no rebanho estabilizado, e você tem touros que fazem esse repasse, e você troca de touro todo ano, então você descarta ali 20% dos seus touros mais velhos e compra 20% de touros novos, isso é custeio, não é investimento. Basicamente, mas voltando ao que eu falei antes, isso dá discussão. O Rubens até levantou, até perguntar isso para você, o Rubens também já comentou aqui. Eu só queria, assim, aproveitando o gancho de tudo que o Tony tem falado, que assim, análise financeira, né? A gente está olhando a análise financeira. Tudo que o Tony falou, a gente precisa ter um bom controle para conseguir isso, né? Tanto no rebanho, igual estoque de rebanho, peso dos animais no início, peso dos animais no final do período que está analisando esse rebanho, para a gente ter esses dados, ou unidade animal, depende como cada propriedade trabalha, o próprio fluxo de caixa, né, o controle de estoque inicial, controle de estoque final, e ainda o Tony comentou também a diferença de investimento e custeio, que isso, num controle, a gente vai separar em lançamentos, digamos assim, para a gente ter um controle com um plano de contas, né, que onde eu separo ali o que é as despesas, que são o investimento, e até chegar nesse nível de depreciação, que é um nível bem apurado de controle. Então, eu, né, até defendendo controle e software, porque eu trabalho muito em cima disso, de controle, eu falo que uma boa análise financeira precisa ter os dados os dados inseridos numa planilha, um software, ou conforme for, de uma forma correta, para você ter essas informações coerentes, sempre da mesma forma, digamos assim, igual às discussões que o Tony falou, do trator, se é investimento, o custeio, que gera discussão. Independente de como a empresa escolhe, que ela vai escolher, isso é investimento ou isso é custeio, ela sempre pensa da mesma forma para poder analisar um ano com o outro e ver essas diferenças. Então, ter o controle, ter essa informação, esses dados inseridos num software ou numa planilha de Excel, né? Camila, na verdade, o que eu vejo muito é que as pessoas têm muitos dados e poucas informações, né? Então, abastecendo algum controle, seja software ou planilha, enfim, ele tem que transformar o dado em informação.
né? Senão é anotação de porteiro, né? O cara pega seu nome e CPF, não serve para nada isso nunca mais, né? Então, esse é muito corriqueiro, né? Então, o gargalo é realmente você transformar o dado em informação. Agora, só para fechar essa questão de investimento e compra, Camila, daí eu volto com você com uma outra pergunta que eu acho que é interessante, que você vai poder explicar para a gente. O Rubens perguntou aqui, Tony, duas situações, compra de matriz é investimento e recria e engorda, é custeio e investimento, como enxerga? Como que a gente enxerga isso? Bom, Rubens, a questão da compra de matrizes é aquilo que eu tinha falado antes. Se você está crescendo o seu rebanho, comprando matrizes, então é investimento. Quando você faz a reposição dessas matrizes, aí é custeio. Tá? Mas se você está crescendo, investimento. Na questão de recria e engorda, é o seguinte, vamos dizer que você não tenha nada e você vai começar a fazer recria e engorda. Então, você vai gerar 1.000 cabeças por ano, por exemplo. Então, você vai no mercado e compra 1.000 cabeças, tá certo? Essas 1.000 cabeças que você vai deixar em recria durante 12 meses, eu estou falando aqui, chutando números só para ilustrar, vai deixar lá durante 12 meses, você investiu em 1.000 cabeças, tá? É um investimento. No ano seguinte, você vai colocar essas cabeças, por exemplo, no confinamento. Tá? As mesmas. E você vai no mercado e compra mais 1.000 para você ocupar os pastos onde você tirou aquele gado. Essas 1.000 cabeças que você comprou são investimento também. Você chegou a um rebanho de 2.000 cabeças, 1.000 no pasto, 1.000 no confinamento. No terceiro ano, você vai vender esse segundo lote de 1.000 cabeças que você comprou e vai comprar um terceiro lote. Esse terceiro lote, mantendo 2.000 cabeças, ele é custeio. E aí você passa a ser o custeio do seu negócio, que, aliás, é o principal item de custeio do negócio de recria e engorda, é a reposição dos animais. Nesse caso, ele é custeio. Certo? Ele só é investimento quando você está aumentando. Se um belo dia você resolve passar para 5.000 cabeças, e aí você vai adquirir mais cabeças para isso, você está novamente investindo para aumentar o seu rebanho. Perfeito. Bacana. Pessoal, vocês podem levantar a mãozinha ali, passa o mouse na parte de baixo do Zoom aí aparece a carinha feliz do lado direito ali, vocês clicam e clica na mãozinha que a gente abre para vocês perguntarem, tá? Não precisam só escrever, o intuito é vocês interagirem falando com a gente, tá? Enquanto o pessoal toma coragem, Camila, o Tony comentou lá atrás sobre gestão de estoque, compra no momento certo, né? O que você pode falar sobre isso, os principais insumos aí que uma fazenda compra, o momento mais adequado, como avaliar isso, e também o custo de oportunidade do seu capital empatado. O que você pode explanar para a gente a respeito? Esse é um tema que esse ano em específico está complicado, né? Porque a gente está falando de estoque de insumos, né? E é um ano que vamos falar para insumos, falando em insumos de fábrica de ração, por exemplo, de milho, né? Hoje a gente já tem milho de R$100 aqui, né? No Mato Grosso do Sul. E o pessoal está naquela dúvida, fecha, não fecha confinamento, como que vai ficar isso? Então, assim, essa compra de insumo é extremamente estratégica. Quem pensa em confinamento, pensa em engorda, já tem esses contratos de insumos já comprado, né? Porque justamente por conta do preço, né? Que a gente viu há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente estava comprando milho a R$19, R$20, né? Na época de colheita de safrinha, digamos assim. Então, é de extrema importância saber o momento certo de comprar, porque você não vai assumir, é igual lavoura, né? Você não vai assumir um plantio se você já não tem toda a compra feita bem antes, já analisando valores e tudo mais. A mesma coisa com os animais fechados em confinamento ou qualquer outra situação. Então, existe o período a gente já conhece os períodos de colheita, onde a gente consegue comprar mais barato e fazer essas compras que nem um ano, que nem esse ano, já contrato fechado justamente para garantir se o meu objetivo, por exemplo, é fechar animais no confinamento. Eu não vou fechar e ficar à mercê do mercado
vendo o que vai acontecer com o preço aí, e por mais que a gente que o boi está valorizado, mas a gente tem que estar atenta na compra, porque de repente nem consegue o insumo, né? Porque fora o preço, está tendo dificuldade na aquisição, na compra desses insumos, né? Então, estratégia, planejamento também hoje está sendo muito importante ter essa pessoa que conhece de mercado para fazer essa compra. Não é mais, compra lá e que a gente vai fechar o gado, né? Já está sendo, a compra de insumos está sendo estratégico hoje dentro da propriedade. Sim, sem dúvida. E quanto ao capital empatado em insumos no estoque grande, o que você pode falar? É melhor, como avaliar isso? É melhor ficar com esse dinheiro aplicado? Você tem comprar? Esse ano, extremamente difícil falar, né? Por conta do mercado, né? Então, assim, como que você vai dizer? Se não vai ficar com esse insumo comprado, se você precisa para engordar esses animais, né? É um ano que é difícil. Esse ano é um ano que é difícil a gente definir o que vai fazer. Tanto que muitos estão até preferindo vender o gado magro no sentido desse capital empatado na compra do insumo, né? Mas a gente sabe também que o preço da arroba, né? A tendência de preço de arroba também lá na frente. Então, assim, tem que se analisar, tudo tem que analisar. Qual que é o valor? Tem contratos que eu não preciso pagar, eu faço o contrato e pago quando eu estou recebendo esse insumo, né? Então, cada situação é uma situação para analisar e ver como que está o mercado, né? Mas esse ano em específico eu acho difícil você não ficar já com o produto comprado. Eu falo que esse ano é um ano que você tem que já estar adquirindo e fechando esses contratos por ser um ano de escassez de insumo, digamos assim. O pessoal também, além dessa questão do estoque, na verdade, o seu valor monetário empatado em estoque, né? Falando de confinamento, por exemplo, ou engorda intensiva, né? Digamos, fornecendo ração, o pessoal não avalia muitas vezes se vale realmente fechar esse gado, porque você está transformando grão em carne. Será que a carne paga o custo desse grão? É melhor vender esse meu boi magro e vender o grão? O que eu faço, né? Se partir, então, para o pessoal que já planta, né? Tem lavoura dentro da fazenda também, os caras querem pôr preço de custo do plantio, e não é verdade isso, né? Você tem que valorar o preço de mercado e avaliar. Vale a pena colocar meu grão para ser transformado em carne? Essa é a pergunta que você tem que responder, por isso tem que ter o seu custo na ponta do lápis para sua dieta, né? E precificar o valor de mercado, né? Porque assim, se eu tenho uma lavoura e eu tenho um insumo mais barato que a própria soja, o milho, de repente um subproduto, um resíduo, algum produto assim que está chegando uma forma que o custo vai ficar melhor, claro que eu vou optar em vender o produto que eu tenho da lavoura e e comprar um produto mais barato. Isso sim, lógico. Mas o que eu estou falando é a conta. Você tem que correr na frente. Aonde estão esses produtos, né? Tipo, hoje a gente praticamente está usando torta de algodão, caroço de algodão, DDG, está usando o milho e o farelo de soja é o que menos está entrando na dieta por conta do custo. A gente está procurando resíduo de soja, o que tiver que vai ficar mais em conta, vai ser o que vai ser que vamos usar esse ano, né? Perfeito. Mas por conta desse ano mesmo, igual você falou, compensa ter o estoque? Não compensa ter o estoque de milho e soja, mas de outros produtos para garantir meu animal, porque ele está lá e eu preciso fazer o confinamento, eu acho que tem que ter sim, né? Perfeito. O Adilton pediu a voz ali, vamos liberar ele para ele estar conversando com a gente. Aí, beleza. Gostei da explanação da Camila, só que eu queria fazer aí uma pergunta com relação ao seguinte: você falou muito bem que a dúvida sobre hoje se a gente deveria ficar com o animal para confinar ou deveria vender ele magro, etc. Mas, numa certa altura, você disse assim, porque a gente já sabe o preço que vai a arroba do boi.
E aí eu queria que você me dissesse, porque eu ainda não sei, eu tenho muita dúvida nele. Mas se você já tem a certeza, por favor, eu gostaria que você me colocasse aí. A certeza eu não tenho, né? A certeza eu não tenho. A dúvida que o senhor está tendo, todos estão tendo. E aí, né? Chega, faz as contas de quanto vai ficar a dieta, né, Arthur, né, Tony? Assim, e aí, vamos engordar? Porque, assim, pelo valor do gado magro, né? Teoricamente não valeria a conta, mas o gado magro que a gente falou que está valorizado é esse bezerro de 200 quilos. Eu, com o garrote que vai entrar em confinamento de 300, 350 quilos, é difícil você vender também por esse valor que está valendo o gado magro, né? Então, assim, por mais que você faz a conta, o gado magro está tanto, então compensa mais vender, mas você não consegue vender esse animal de 380 quilos, que é o animal que entraria no confinamento, pelo mesmo valor do bezerro de 200 quilos, digamos assim, né? Pelo menos o valor de quilo, né? Que é o valor do quilo que está valorizado. O ágio dele diminui, né? É isso que acontece. Isso que... Menor o ágio. E eu penso assim, você já está com o objetivo da sua fazenda montado. Eu acho que tem que, sim, procurar insumos mais baratos, né? Tentar aproveitar o que tem de insumos dentro da propriedade para aproveitar ao máximo o que tem. E eu falo, se tem a estrutura do confinamento, se tem o gado, eu falo, tenta fazer o máximo para a dieta, né, o valor da dieta, né, fica boa, e o operacional do confinamento, enfim, a engorda-pasto também, e continua com o objetivo, porque o animal que para entrar no confinamento vai ser difícil vender pelo mesmo valor em quilo que está o bezerro, digamos assim, por mais que seria, você falar o valor do gado magro está valorizado, né? Já aproveitando aqui até a pergunta do Custódio, né, que ele está questionando aqui o DDG, que está, enfim, com a soja. O que importa, na verdade, é o custo da arroba engordada, né, Camila? Quanto custa essa arroba engordada? Qual é o balanceamento da minha dieta? O que vai entrar, o que não vai, né? Não existe uma receita de bolo, via de regra, que todo ano é a mesma dieta, né? Obviamente, conforme variam os preços dos insumos, você tem que fazer uma dieta diferente, com os mesmos níveis nutricionais para você alcançar os seus desempenhos que você quer. Então, Dilton, a resposta que você tem que ter aí, que só você vai poder responder, é quanto custa minha arroba engordada, né? Quanto eu tenho de ágio por arroba para diluir, né? Porque se você for vender esse animal, esse boi magro, esse garrote, né, que vai entrar no confinamento, igual a Camila está falando, ele tem um ágio. Quanto me custa, quanto ele está embutido na minha arroba de produção? Se eu vou por 6 arrobas, 7 arrobas ou 8 arrobas no confinamento, eu tenho que pegar esse ágio e diluir por 8 arrobas de produção. Então, é o custo de engorda, né, de insumos, seu custo fixo, mais a diluição do seu ágio. Então, essa pergunta você tem que responder. Se você ficar na casa de 220, 230, muito difícil essa arroba voltar a esse valor, né? As previsões no segundo semestre de arroba firme, né? Então, com tendência de alta aí, quem mexe com o mercado, nós não somos uma empresa especializada em mercado, né? Então, a gente não vai simplesmente chancelar alguma coisa, mas quem trabalha sério nisso, as previsões são de arroba, né, com tendência de alta aí para o segundo semestre. Então, se você tiver um custo enxuto, digamos, se você se planejou, comprou bem esse grão, ou comprou antecipado, né? Hoje tem clientes meus que eu atendo, que a gente está comprando milho antecipado, por exemplo, e está fechando um custo de arroba interessante, né? Mesmo um milho a 70, 75. Então, essa é a pergunta que você tem que fazer, qual é a margem que você quer ter, né? E aí tem até um comentário aqui, né, que tem que pagar a conta, né? Então é melhor até produzir. É melhor produzir para pagar a conta, realmente é verdade. Mas se você tem seus custos na mão e sabe quanto custa a arroba engordada e se você fizer uma compra estratégica, eu acredito que você vai ter sucesso no confinamento, sim, né? Apesar de estar com a conta estreita. Mas, Arthur, me permita de novo. Eu concordo perfeitamente, veja bem. Nós, há 2 meses atrás, fechamos todos os insumos, todos, até o final do ano, do nosso confinamento. Mas, de repente, eu comecei a ver o boi disparando de preço, e foi aquilo que a Camila disse ainda há pouco. 380 quilos, 390 quilos, 410 quilos, que é o que a gente vai pôr no confinamento, e você olhando a arroba disparar no dia de hoje, aí você faz a conta do que vale um boi nesta situação, nos valores de hoje, mesmo no custo, aí o que disse o Tony ainda há pouco, o estoque é dinheiro. O meu negócio está
em estoque, quer seja ele de boi, quer seja ele de matéria-prima, de produto, etc., em tudo aquilo que é utilizável na situação da fazenda. Se eu não gasto ele, eu posso ter ele, se eu não gastar, deixar para o ano que vem, eu fico no estoque. Ele pode ser que eu perca o valor no estoque, por ele baixar o ano que vem, mas pode ser que suba. Então, isso é uma situação. Então, eu fiz todas as minhas contas. Quando chegou no ponto que a arroba começou a disparar e bater 305, 310 hoje, e você olha para o mercado futuro e não enxerga esta perspectiva, é que eu comecei a fazer conta. Será que eu não vou ganhar mais com o estoque dentro de casa, vender o boi no preço desta situação do que está acontecendo, do que qual é a segurança que eu tenho? Porque se nós fizermos a conta hoje dos insumos, etc., nós vamos ter que vender o boi a 320 a mais lá em novembro, hein? 320 a mais se nós fizermos a conta do estoque. Eu não estou dizendo que, para mim, o custo é esse. Não, para mim ele é muito mais barato. Mas o que interessa é o que eu vou retirar nesta situação. Quando a Camila disse assim, a gente tem a segurança do que é o boi, opa, eu não tenho ainda. E eu queria saber se ela tinha a fórmula para isto, da segurança do futuro. Porque se me diz assim, que o boi... E eu cheguei a pôr o nosso estoque que ia para o confinamento, não todo ele, mas pusemos 50% dele à venda, chamei, teve gente olhando, chegou muito próximo da realização de um negócio, porque eu estou ponderando que nos custos, não que eu pus o estoque dentro de casa, mas nos custos de hoje do estoque, eu tenho milho, que eu produzo milho, eu considero, para efeito dos meus insumos para o confinamento, eu estava considerando o milho a 85. Agora, quando eu estou vendo o milho bater 95 e 100, eu começo a olhar e dizer o seguinte, pô, mas esse eu não considerei, eu considerei 85. Né? Então, o que é melhor? Eu vender o boi hoje e ficar com todo o estoque, vender o milho e ficar com o estoque para o ano que vem? Porque se ele dá 320, daí é o limite. Para cima, eu ganho dinheiro. Nesse limite, eu não perco dinheiro. Veja, teve todo um trabalho, etc. Então, eu digo que está entre 310 e 320. Para você, daí, está passando a ganhar dinheiro. Pensar em fazer, né? A minha insegurança era no valor lá da frente. Aí eu, quando vi, opa, a Camila tem um segredo aí que eu não sei não. ainda. Não tenho. A gente acha, mas saber não, lógico, não tem como saber. A única coisa se ela sabe, não contou nem pra gente. Não, eu estaria muito, nossa, eu estaria muito bem hoje se eu soubesse, mas assim, o que a gente procura fazer, de repente, o insumo, por exemplo, o milho. Se eu tenho milho, eu tenho uma outra fonte que vai ficar mais barato na dieta, sim, eu vendo milho e uso a outra fonte na dieta, digamos assim, né? É o que a gente tem feito, né? Assim, o que se tem feito, as dietas com vários insumos para tentar substituir, modo de dizer, o milho e a soja, né? O farelo de soja, enfim. Mas ninguém sabe. Essa mesma dúvida que o senhor tem, em todas as propriedades que a gente vai, que tem confinamento, que tem os animais para fechar, tá assim, e aí? Tem várias propriedades que não vão fechar, e tem propriedade que está fechando. Mas, da mesma forma, é o jogo, né? Eu acho que ganha. Mas, assim, vou falar, não tem, eu estou falando o que eu acho, não o que eu sei, né? É justamente por conta de muitos confinamentos não estarem fechando boi esse ano, tá? Esse ano vão ser menos confinamento que vai estar fechando animal. Pelo o que eu tenho andado dos clientes nossos, que a gente visualiza, tem bastante cliente que optou por não fechar. Então, quer dizer, se optou por não fechar, vai ter menos animais, né? Digamos assim, de uma certa forma. Não sei como que está a nível geral, Brasil e tudo mais, né?
Então, a fórmula eu não sei, né? É só o que a gente vai vendo aí andando. Adilton, mas é engraçado isso, né? Porque a gente atende diversos perfis e o teu perfil é difícil de encontrar, né? Que tem coragem de fazer essa conta e de vender o que tem, porque faz esse tipo de análise, né? Exatamente. Você tá considerando a venda do seu estoque como um ganho financeiro, que está certo. Você especulou com o mercado. Você não foi produtivo, você especulou com o mercado. É isso que o senhor está fazendo. E amém por isso, o que importa é dinheiro no bolso, eu gosto de dinheiro. E essa é uma briga que eu tenho com alguns clientes que mexem com confinamento, né? Então, clientes que produzem milho e soja, e ele usa soja grão no confinamento dele, não tem nada que faça que ele não use. Apesar de ter um bom resultado em desempenho e tudo mais, eu fiz uma análise financeira agora mostrando que se usasse caroço, ele ia ter economizado 330 mil reais no período. Né? E não há nada que faça esse próximo ano ele querer vender a soja dele e partir para um outro, não tem o que fazer. Então, ano passado era 330, imagina hoje, né? Então, o perfil do senhor, acredito que às vezes o senhor vai conversar com alguns produtores, o senhor se acha até meio peixe fora d'água, né? Que os caras devem chamar o senhor meio de louco. Mas não, ninguém pôs uma arma na cabeça do produtor falando que ele tem que fechar o galho e terminar ele e usar uma receita de bolo que todo ano é a mesma dieta, enfim. Que ele não pode vender o boi magro. Qual o problema dele vender o boi magro? Nenhum, né? Se ele fizer a conta e fechar e ele ganhar na valorização do estoque dele, de ambas as partes, de insumo e de gado, de arroba, amém por isso, né? Então, interessa o resultado. Pois é, eu prezo por dinheiro no bolso dos meus clientes, né? A Boviplan em si também faz, mas existem certos caprichos, né? Cada produtor tem um perfil. Outra mesa redonda dessa lá por outubro, para a gente já vai estar sabendo, e daí. Você vai dar aquela mergulha, né? Mas só mais uma ponderação aí, Arthur. A gente, quando vai numa leiloeira, um pessoal ou aqueles leiloeiros, etc. A situação deles é o seguinte: em outubro o boi é 350, 360, é só o que eles falam. Mas desculpe, eu fico olhando e pensando o seguinte: o boi é 350, 360 arroba, que preço achar a carne vai chegar no mercado? Qual é a nossa situação hoje do brasileiro para estar pagando a carne a 350? Mas tem exportação. Mas exportação não é nada, não é que não seja nada, ela pouco representa no contexto da produção de gado que nós temos. Lógico, refletiria muito se muitos confinamentos não confinasse, que parece-me que é o que está acontecendo hoje, até porque nós estamos passando pelo momento da safra de milho, da safrinha de milho aí, que vai ficar comprometida no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, já comprometeu. Você passa e olha lavouras e lavouras perdidas com a seca que está dando, a pastagem seca. Então, isso vai interferir um pouco no valor da arroba do boi. Porém, a minha preocupação é o seguinte: quem é que está disposto a comprar no supermercado a carne a 350, 360 reais a arroba? Então, onde é que estaria a segurança de a gente dizer o seguinte: não, eu vou fazer porque se tivesse aí o Boi Futuro falando em 350, eu estava fechando. Não quero mais do que isso. Aliás, 330 para cima, eu estou me garantindo. O meu limite está entre 310 e 320. Eu sei que eu não perco dinheiro a 310, mas eu sei que a minha oportunidade, neste momento, aproveitando esse boom que está tendo agora, no preço que eles estão jogando os animais nos leilão, o preço dessa arroba, eu prefiro vender o boi hoje com 380 quilos, 390, do que ficar com 90 dias, que a gente trabalha com muita precocidade, para engordar ele. Eu sei que eu vou ter resultado, mas será que justifica todo o trabalho para chegar lá e ter a dúvida de se ele vai estar isso, ou alguma coisa acontecer no mercado e ele vir para 290, 280? Não é verdade? Então, de novo eu digo, eu fiquei muito entusiasmado quando eu vi a Camila dizer assim, porque a gente já sabe o preço do boi lá na frente. Aí eu é que não sei, então eu preciso de alguém que saiba. Eu ouvi lendo alguns relatórios aí de consultorias pagas, não informação pública, né? Informação pública aí tem muita interferência de frigoríficos, enfim. Não vamos entrar nesse quesito, mas se não fechar gado, né? Algumas consultorias aí que enfim, emitem esses relatórios, se não fechar gado no confinamento,
a tendência é que pode chegar a arroba 350, 400, né? Se não fechar, porque a demanda é restrita, né? Esse movimento de queda agora parece que é uma jogada de mercado dos frigoríficos, igual aconteceu no final do ano, logo a arroba em janeiro já voltou, né? Então, eles chancelaram isso, deu certo, aí esse mesmo pessoal está comentando isso, que se não fechar e não tiver oferta de gado, essa arroba realmente vai poder chegar nesses patamares. Mas é complicado, né? A gente está contando com algo que a gente não tem certeza e insumo caro dá insegurança. O que eu falo para os clientes você tem que dormir tranquilo, com a cabeça no travesseiro tranquilo. Se você tomar essa decisão, vender o seu gado, segurar o estoque, vender no momento certo que o senhor acha que tá bom, se o senhor realizou o lucro e quiser ir para a praia, amém, entendeu? É importante até tranquilidade. Oi? Mas assim, Já está na praia? Até Por 15 dias, eu vim tirar umas férias aí. Até pelo resumo todo do assunto, análise financeira, né? Eu falo que o senhor está de parabéns, para o senhor já ter esse valor de 310 a 320, eu ganho dinheiro, é porque o senhor tem um controle muito grande dentro da propriedade para chegar nesse valor. Não é, igual o Arthur já comentou, não é qualquer um que tem. Então, assim, é justamente isso que a gente está comentando. A gente precisa ter esse ponto de equilíbrio. Qual que é o valor, né? Quanto que tem que estar a arroba para eu fechar os animais, né? Igual a dúvida, né? Que o senhor está tendo. Então, assim, na discussão toda, né, de insumo e confinamento e preço de arroba, eu acho que o que vale é justamente ver que a propriedade do senhor, vocês devem estar com um controle bem afinado, porque o senhor tem os números todos já na cabeça e sabe metas e objetivo e aonde tem que ir para ganhar dinheiro, que é a ideia, né? Exatamente. Aproveitando o gancho aqui dessa discussão, o Fábio fez uma pergunta aqui. Qual que é o aspecto mais importante dentro do planejamento? Vendas no balcão ou por contratos futuros ou a termo, né? O que vocês podem falar? O que você pode falar disso, Camila? Então, ter esse número que o seu Adilto tem. Você tem o número e você vai ficar nessa dúvida. Como que eu vou vender, né? O que é o melhor? Eu sempre acho que contrato futuro é interessante a partir do momento que você conhece o que pode ser do futuro, que você fecha pelo menos para pagar as contas de custo de produção e jogar com o restante, digamos assim, né? Mas assim, qual é a melhor forma? Não existe assim, dessa forma que é o correto, né? O que a discussão que a gente estava tendo, a gente não sabe quanto vai estar o boi. A gente está falando, a leiloeira falou que vai estar 350, 400 contos, né? R$400 arroba. A gente sabe que isso, para o mercado interno, o preço da carne para o consumidor, se já está tendo dificuldade hoje, lá na frente a gente não sabe o que vai virar, como que vai ficar isso aí. Então, assim, vai esperar para vender balcão? Vai vender um pouco futuro? É essa discussão. Qual é o seu custo? Se chegar a 320 para o seu Adilto, de repente compensa. Vou fazer futuro, já está 320, já paga a minha conta, pelo menos uma parte dele, né? Então, o que precisa? É ter justamente esse controle, essa análise financeira dentro da propriedade para você visualizar qual que eu vou fazer, aonde que eu vou jogar para deixar lá para frente, aonde que eu vou pegar o mercado futuro para aproveitar, tanto na compra tanto na venda do boi, quanto na compra de milho, por exemplo, né? Você pode usar nos dois lados para poder ganhar dos dois lados, digamos assim. O que eu vejo, Camila, é muito incipiente isso na pecuária, né? Travar preço, enfim, trabalhar com o mercado futuro. E o sojicultor, na verdade, o agricultor já faz mais isso, né? Ele vende X sacas por hectare, que é o custo de produção dele, e o resto ele joga com o mercado, né? O pecuarista não faz isso ainda. Então, se alguém quiser trabalhar dessa maneira, pode ser uma alternativa, né? O sojicultor já faz isso. Ele trava um valor X arrobas, né? Que vão suprir ali, que vão zerar o caixa dele, que ele vai empatar, e a partir dali ele joga com o mercado. Então, é uma alternativa, né? Agora, isso é essencial, você ter o custo na mão. Se você não tiver, não tem como saber o que é bom e o que não é, né? Pessoal, vocês fiquem à vontade, igual o seu Adilton interagiu, o intuito é esse, tá? Senão vira uma live, e o intuito não é, o intuito é vocês conversarem com a gente, né?
Mas enquanto ninguém mais toma coragem, vou fazer uma pergunta para o Tony aqui, falando um pouquinho de plano orçamentário. Tony, existe um plano orçamentário único? Como que a gente personaliza? O que que o pessoal erra muito? O que você pode dar de dica aí e comentar a respeito disso? Bom, Arthur, não existe receita de bolo na questão do plano orçamentário. Na realidade, o plano orçamentário é baseado primeiro num bom plano de contas. E esse plano de contas ele é diferente para cada fazenda. É evidente que alguns itens do plano de contas são comuns, né, a todos os negócios, né, a todas as atividades, como mão de obra, como produtos veterinários, como suplementação mineral, enfim. Então, tem alguns que são comuns a todos, mas você vai ter características próprias de cada propriedade, e isso tem que estar refletido no plano de contas. Então, se uma propriedade faz IATF, por exemplo, a outra não faz, se uma propriedade aduba o pasto regularmente, a outra não, se o controle de plantas invasoras é químico ou é mecânico, enfim, todos esses aspectos fazem diferença no plano de contas. E então, o primeiro passo é estabelecer um plano de contas condizente com aquilo que a gente quer. A partir daí, a gente vai fazer o plano orçamentário. Esse plano orçamentário ele tem que cobrir um período razoável à frente. Claro, um plano orçamentário é o que vem à frente no orçamento da propriedade. E a gente costuma fazer um plano orçamentário anual. Tá? Esse plano orçamentário é interessante que fique pronto entre novembro e dezembro do ano anterior, para quem usa o ano fechado, né? Não o ano agrícola, o ano fiscal, vamos dizer. E ele tem que... Quanto mais informação, você falou muito bem, Arthur, uma coisa é ter dados, outra coisa é ter informação. Dados é algo relativamente fácil de você levantar. Você pode levantar vários dados na fazenda. Agora, se você não avaliar esses dados, não transformar esses dados em informação, muitas vezes a gente recebe controles de campo que absolutamente não são revisados pela equipe de gestão. Eles chegam lá, entram na gaveta, fica ali e não vai para lugar nenhum. Não vira informação. Essa informação é fundamental para se obter um plano orçamentário de qualidade. O plano orçamentário ele tem que ser o mais fiel possível à atividade que a gente está gerenciando. Isso aí pode ser feito através de software, através de planilhas de Excel, enfim, mas tem que ter um plano orçamentário. O plano orçamentário é mensal, normalmente, tá? Nos 12 meses adiante, e ele tem que ser revisto todo mês. Tá? Fazer um plano orçamentário, chegar lá no final do período de 12 meses, bom, agora eu vou ver se o plano orçamentário deu certo ou não. Fatalmente ele vai dar errado. É claro que isso vai acontecer. Então, o plano orçamentário ele tem que ser revisto mês a mês, periodicamente, em reuniões periódicas, né, da equipe de gestão. O plano orçamentário é uma ferramenta fundamental para qualquer atividade agrícola, ou pecuária, enfim, qualquer atividade, na realidade. E quem tem um plano orçamentário está pecando. E a chance de erro é muito maior. Tony, eu acho engraçado que o pessoal monta o plano orçamentário e não revisa, aí quando vai ver, o pessoal começa a colocar tudo em outros, né? Aí você vai ver, tem uma lista enorme de outros, né? Aí vai ver, tem 100 mil em outros que você não sabe onde foi embora na fazenda, né? Então... Bom, um plano de contas que tiver outros, diversas, outras despesas, miscelânea, esse aí é um plano de contas totalmente furado. Porque você tem a tendência de colocar qualquer despesa em outras. Eu vou comprar aí um espanador para a sede. Vai em outras. Não é assim que funciona. Ele tem todo que é adquirido, na forma de custeio, na forma de investimento, é alocado em um item do plano de contas
que não seja outros. Não pode ter outros. Certo? Plano de contas que tenha outros é um plano de contas furado. Tá? E vai refletir depois, lá na frente, em erros, obviamente. Né? Você não vai conseguir avaliar corretamente o seu negócio. E responder aquela velha pergunta, né, Arthur e Camila e pessoal? Quanto custa produzir uma arroba de boi gordo? Ou quanto custa produzir um bezerro? Ou quanto custa produzir 1 litro de leite? A gente precisa saber isso. A gente produz e não sabe quanto custa produzir. Na imensa maioria das propriedades. Claro que tem gente que responde a essa questão com muita precisão, mas a grande maioria não consegue responder. Sem dúvida, sem dúvida. Agricultor, onde a grande maioria consegue responder quanto custa produzir um saco de soja ou quanto custa produzir um saco de milho. Essa é a grande diferença que eu vejo aí entre a agricultura e a pecuária nesse aspecto. Tá? E a gente tem que saber responder isso. E para responder isso, a gente precisa de dados que se transformam em informações que são colocadas em um plano orçamentário e vai produzir um fluxo de caixa. Tá? Esse fluxo de caixa é extremamente importante também. O fluxo de caixa, o balanço, aí você vê o passado, né? o que aconteceu. E você vendo o que aconteceu com aquilo que vai acontecer, você consegue corrigir o rumo, o que é muito importante. E a gente tem pouco tempo hoje em dia para corrigir rumo. Está cada vez mais apertado. O custeio está subindo, né? A gente sabe disso, o custo dos insumos, custo de mão de obra, enfim, custo geral, né, dos recursos que a gente tem, cada vez mais caros, e a gente tem que aplicar esses recursos da melhor forma possível. E só com muito planejamento e com uma gestão extremamente focada, a gente consegue isso. E o plano orçamentário é uma grande ferramenta para se obter esse sucesso. Tony, dentro disso que você está comentando, como funciona o previsto e realizado, então, já que você comentou do fluxo de caixa? Como trabalhar em cima disso? Bom, o fluxo de caixa, você pode apresentar esse fluxo de caixa com as duas colunas, do previsto e do realizado. Isto, na realidade, é o plano orçamentário. É aquilo que você previu lá atrás. Que nem eu disse, né? Em novembro, dezembro, sei lá. Isso aí cada um vai fazer quando achar melhor, mas o ideal é que seja antes do início do período avaliado. Então, o previsto está lá. E depois, você no próprio plano orçamentário, você consegue, nos softwares de gestão, você coloca uma coluna de realizado. Então, você consegue comparar no próprio mês, dentro do próprio mês, tá? Aquilo que você previu versus aquilo que realmente aconteceu. E aí você tem a base para poder explicar o que está acontecendo. Bom, ganhamos mais dinheiro, por quê? Por causa disso. Não, perdemos dinheiro. Mas por que perdemos dinheiro? A gente pode observar aqui o que aconteceu, o que foi previsto e o que foi realizado. É claro que existem contratempos, existem oportunidades. Tá? Por exemplo, você não previu, em determinado mês, desse plano orçamentário, você não previu comprar nenhum animal. Você não previu comprar, mas surgiu uma oportunidade imperdível. Você tinha ali um rebanho do seu vizinho que tá vendendo a fazenda, ele precisa vender aquele gado, e ele é uma oportunidade que você tem de comprar um gado mais barato, por exemplo. Isso aí tem que ser avaliado. Tá? E isso vale para qualquer coisa. Apareceu ali um maquinário que você não tinha previsto, ou você resolveu, ou aconteceu, por exemplo, uma seca, você não previu, mas começou uma seca muito, muito drástica e você perdeu sua silagem, por exemplo, ou reduziu muito a produção, e você tem que comprar ração para poder suplementar o seu gado. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Isso não estava previsto, mas você consegue, se você tem tudo planificado, ou dentro de um software, ou qualquer ferramenta desse tipo, você consegue avaliar. E responder essa pergunta, que é importante, né? Sim, sem dúvida. Aconteceu e por que aconteceu. Tony, se a pessoa
digamos que ela consiga fazer um plano orçamentário, né, e comece a fazer esse acompanhamento mês a mês do que está acontecendo. Muito provavelmente no primeiro ano ela não consiga, né, logo de cara, que isso fique próximo. Mas depois que esteja rodando, o que você acha que é um valor percentualmente dizendo, né, que fique, que seja ok, né, para a pessoa falar, não, beleza, eu tô bem, tô fazendo direitinho. Quantos por cento você acha que é uma variável aí que pode ser encarada comparando, fazendo o previsto com o realizado? Isso é um pouco difícil de determinar, né? Porque cada um pode admitir uma porcentagem diferente. Mas eu diria que se você errar, né, aí em torno de 5%, depois de, nem você falou, depois de um longo período, a 10% mais ou menos, né, tiver dentro dessa faixa, é claro que você também tem que admitir que você vai vender os seus animais, pode ter essa faixa de 5% a 10%, a mais ou a menos. Né? Os insumos vão custar 5% a 10% a mais ou a menos. Então, é uma média, né? Mas se você errar para mais ou para menos, aí em torno de 5% a 10%, eu acho que você manteve um bom andamento, vamos dizer assim, no seu negócio ao longo do período avaliado. Tá? Ter erros de 50%, 60%, 100%, coisa que a gente, infelizmente, vê bastante por aí acontecer. E, claro, errei 15%, errei 20%, é admissível, não tem problema, né? Desde que tenha uma boa explicação para isso. Tá? Basicamente, é você ter dados e informações para você poder responder essa questão. Basicamente é isso. Tony, o Eugênio perguntou aqui, né, se o plano orçamentário tem que ser flexível em relação aos imprevistos ou manter rigoroso o que está previsto. Eu gosto de fazer o seguinte, Eugênio, eu gosto de manter um plano orçamentário que foi elaborado e eu mantenho esse plano inflexível, vamos dizer assim, sem mudanças. E eu tenho um outro plano orçamentário que começou exatamente igual e onde a gente vai fazendo as mudanças. Porque aí você tem uma boa forma de você avaliar se você saiu ou não daquele primeira estimativa que você fez. Mas o importante é que você vá avaliando esse plano orçamentário ao longo do tempo. Tá? Porque os erros podem ocorrer, né? As imprevistas, etc., e eles vão se acumulando. E, de repente, você perde a mão. E não pode, se perder a mão, é complicado. Então, você tem que ter, na realidade, manter uma cópia, vamos dizer assim, daquele primeiro, para você chegar lá no fim e falar, pô, aquele primeiro que eu planejei para o que aconteceu foi assim. Mas, ao longo do tempo, o plano orçamentário deve ser corrigido, sim. Deve ser reavaliado, inclusive por mudanças de rumo. Né? De repente surge a oportunidade ou a necessidade de uma reforma de 100 hectares de pasto, por exemplo. Uma reforma de 100 hectares de pasto, você está falando aí em 300 mil reais, por exemplo, 350 mil, alguma coisa do tipo. Pô, isso aí é um recurso que você tem que saber se você tem ou não. Tá? Isso você avaliando o seu plano orçamentário, você fala, bom, dá para eu reformar esses 100 hectares, ou não dá para eu fazer isso. Tá? Se você ficar estanque, você não vai fazer nada, simplesmente vai fazer exatamente o que você previu. E a gente sabe que no nosso negócio, né, dentro da agropecuária, 1 mês, 2 meses, 3 meses, já mudou o cenário várias vezes. Tá? E mais 12 meses, né? Eugênio, você falou de imprevisto, o que você diz? O que seria imprevisto para você? Não está saindo áudio. Acho que agora foi. Não. Não. Conseguindo agora? Aham. Positivo. Não, é que ele falou numa fala dele que em relação ao plano orçamentário geralmente é feito no final do ano. É a previsão do ano, né? Tá dentro das metas e tudo mais. Só quando a gente entra na questão de variação de preço, especialmente dos insumos, né?
foi falado sobre a questão do contrato futuro e tudo mais, só que o senhor Adelito falou uma coisa bastante importante, que o milho safrinha está correndo um risco, né? Principalmente na questão da baixa produção. Isso, consequentemente, vai elevar o preço mais ainda. Aí, justamente, sobre esse imprevisto, como levar em consideração no plano orçamentário, né? Porque aquele produtor que fez o plano orçamentário em dezembro não esperava o preço do milho, da soja, para esse tempo agora, e também do valor da arroba, né? Então, esses imprevistos, como alocar os custos dentro da propriedade, né? Esses são os imprevistos que eu estava me referindo, esses e outros que existem, né? Vai acontecer mesmo, vai acontecer. Você pode ter uma quebra de safra muito grande, por exemplo, do milho, e o preço se elevar à paridade e você não conseguir comprar ou não conseguir. Você pode até conseguir comprar, mas o seu retorno vai ser muito inferior ao que você previa. Então, você tem que estar muito atento ao mercado para esse tipo de coisa. De repente, você consegue substituir o milho na sua região, por exemplo, ou comprar outros insumos que, eventualmente, vão te trazer um retorno melhor, ou reduzir. Você imaginou, por exemplo, em suplementar metade do rebanho, você vai suplementar um quarto do rebanho, mas aí também tem um problema se os seus pastos aguentam aquele outro pedaço que ficou para trás. Então, tudo isso tem que ser avaliado sempre. É por isso que eu digo, o plano orçamentário ele tem que ser olhado diuturnamente. Sempre. Sempre a gente tem que estar na cabeça que alguma coisa pode vir a mudar. E tem que estar atento ao mercado. Tanto o mercado de insumos como o mercado de venda, né? O mercado... Como a gente vai vender o nosso produto? Seja ele o bezerro, seja ele o boi magro, seja o boi gordo... terminação a pasto, confinamento, enfim, existem alternativas várias e a gente tem que estar atento a isso. E os imprevistos vão acontecer, Eugênio, isso não tem jeito. Então, a gente está sempre atento a isso. Quanto à reserva técnica, né? Tem gente que coloca, antes de dar a palavra para Dilton, né, que está solicitando ali, para finalizar esse assunto. Quanto à reserva técnica, o que você pode falar a respeito? Que o pessoal coloca, né, uma gordurinha para queimar e tudo mais. O que você pode... Existe é sempre importante você ter uma reserva técnica, um capital de giro, né, alto, um recurso que você possa dispor em emergência. Agora, a gente sabe que isso aí não é muito fácil, né? Se você tem que ter uma disciplina muito grande para guardar esse dinheiro, para a tentação de trocar a caminhonete, por exemplo, você tem que esquecer um pouquinho de vez em quando e manter um recurso aí de reserva para emergências. Isso é fundamental, fundamental. Só que imagina um início de trabalho, né? Alguém que está começando, o rebanho crescendo. É difícil guardar dinheiro, né? Mas a reserva técnica, ela é fundamental. Você tem que ter, sim, se possível, uma reserva. O que eu vejo, às vezes, as pessoas colocando 2, 3% do plano orçamentário, do valor, em reserva técnica, né? Não, tudo Mas bem. Tá ali e não pode ser uma tentação para você... Então, esse é o problema. É claro que você tem que ter alguma coisa. Tem que ter esse que eu acho que tem que tomar cuidado é assim, imprevistos, conforme o Eugênio falou, seca, pegou fogo, isso aí, uma oportunidade de um gado mais barato do vizinho, que o Tony falou, isso ok. Agora, o que não pode ter dos imprevistos é um planejamento errado, tipo, planejou tanto de manutenção de cerca durante um ano dentro da propriedade, aí faz a mais porque precisava mais. Isso é planejamento, porque ele já deveria saber a quantidade, né? Então, para um primeiro ano de orçamento, segundo ano, tem essa dificuldade. Só que se você colocar os próprios funcionários fazendo parte desse plano orçamentário, porque é eles que pedem para reformar cerca, né? Porque o gado está entreverando, eles que pedem muitas coisas que saem do plano. E daí, se eles participarem do plano orçamentário de certa forma, falam, esse ano não vai arrumar essa cerca porque não está no orçamento. Para o ano que vem, a gente põe no orçamento e arruma essa cerca, um exemplo, a cerca. Então, assim, tem o imprevisto e o
o mal planejado. Agora, sair do orçamento por conta de mau planejamento, eu não acho certo. Agora, por imprevisto, sim, né? Seca, uma série de situações que a gente citou aqui, que seria imprevisto, aí, ok, é bem... Está explicado por que saiu do orçamento, né? Mais alguma coisa, Eugênio? Algum questionamento? Não, pode continuar. Tranquilo. Adilton, por favor. Só queria esclarecer aí uma situação, o Tony. No plano orçamentário, quando se faz o plano orçamentário, a gente lá procura fazer ele, não sei se é a metodologia que você está recomendando, até porque entrei um pouquinho atrasado na live. A gente trabalha com o plano orçamentário baseado lógico, em despesas, e fixa eles num percentual da receita. Durante o ano, existe uma flutuação da receita também, pela arroba do boi subir, por isso, por aquilo. Nisso, a gente flexibiliza, dentro do percentual estimado, esta situação. Isso é errado? Não é errado, né, Adilton? Não acho que seja errado. Você está, na realidade, de uma certa forma, amarrando o custeio à receita. É mais ou menos o que acontece com o preço do etanol e da gasolina. Mais ou menos isso. Mas eu não acho exatamente errado. O problema é que, às vezes, você tem que admitir uma redução de rentabilidade para manter a propriedade em dia, em ordem. E você amarrando, por exemplo, você percebe uma redução lá na frente da sua receita e você, então, vai compensar isso com redução de custeio e pode, de repente, estar afetando negativamente o seu negócio. É um pouco delicado isso aí. Tá? Não é assim que a gente faz. Eu, por exemplo, estimo por uma situação aquele resultado que eu preciso ter, quase como fixado. Onde é que se flutua? Nas diversas receitas, nas diversas contas que se tem. Então, numa conta que tenha 15% e que, de repente, ela só gastou 10%, e na outra, como um milho que subiu, que ela agora... Então, flexibilizo no custeio. Tá? Sim. Aí é outro resultado. Não, entendi, Adilton. Aí, nesse caso, é diferente um pouco. Você transfere recursos de um plano de contas para outro. Sim, mas sempre baseado... Dentro do possível. Baseado na receita. Sim, tudo bem. Mas para você basear na receita, você tem que ter certeza de qual essa receita vai ser, né? Sim, prevendo que vem acompanhando. Então, exatamente, você está acompanhando isso. É algo, essa receita ainda vai ocorrer. Então, você está baseando o seu custeio, né, numa receita futura. Eu não acho errado. Você dessa forma, você está se resguardando, na minha visão. Tá? Mas tem que tomar cuidado para que alguns itens de custeio, como manutenção, como depreciação, eles não sejam prejudicados a um ponto que vá prejudicar o negócio como um todo. Né? Por exemplo, manutenção de cerca. Então, que nem a Camila falou muito bem, quando a gente prevê manutenção de cerca, ou não, né? E depois muda isso no meio do caminho, é falta de planejamento. Mas, por exemplo, a gente admite lá no plano orçamentário, prevê, né? Planeja uma manutenção de 10 quilômetros de cerca, por exemplo. E aí, em função de uma queda esperada na receita ali na frente, em vez de reformar 10, fazer manutenção em 10 quilômetros de cerca, faz em 8, isso pode prejudicar de alguma forma o negócio lá para frente. Então, eu acho que tudo isso aí está amarrado e tem que ser muito bem planejado. É uma questão onde a equipe de gestão tem que estar o tempo todo atenta. E a Camila tocou num ponto importante, que é a informação que vem do campo. Então, ouvir os funcionários, isso é extremamente importante. E muitas vezes a gente está meio fora da coisa e não escuta, né, a informação correta e acaba planejando errado. Mas eu não vejo um erro na forma de vocês
montarem o plano orçamentário. Isso eu acho que tem que ser feito com muito... E a outra forma também, né? A outra forma, como eu estava conversando e como a gente costuma fazer, também tem que ser muito bem avaliado o tempo todo, porque pode ocorrer imprevisto e a gente tem que estar atento a isso. Eu acho interessante só comentar que dentro do seu plano orçamentário são diversas caixas, né? Você tem uma caixa maior que tem diversas gavetas. Você pode trocar ao longo do ano essa gaveta de lugar, sendo que ela não fique para fora da caixa, ou seja, fora do seu orçamento. Só que você tem que ter sabedoria para saber onde mexer para não impactar depois lá na frente, igual o Tony falou, né? E esses erros, por exemplo, de reforma de cerca é muito comum. 95 ou mais por cento, eu posso falar isso com tranquilidade, ninguém sabe quantos quilômetros de cerca tem na fazenda. Ninguém sabe. Maremar tem um mapa bem feito, né? Com nota de cerca, quando eu vou reformar, né? Essa cerca ano que vem, essa outra daqui 2 anos, 3 anos, qual a vida útil da minha cerca? Ninguém tem esse número, né? Isso é gestão básica. Tem um mapa bem feito, né? Com a discriminação das cercas, saber quantos quilômetros de cerca você vai fazer por ano, né? Prever isso, porque o pecuarista ele quebra ao longo de 30 anos, porque ele fez uma cerca com uma madeira boa que ele tirou lá atrás, quando ele abriu a fazenda, e hoje, quando ele vai reformar a cerca, o eucalipto dele, se ele comprar um eucalipto vagabundo, dura 5 anos. E aí ele quebrou, ele está quebrando. Eu já tive caso no Mato Grosso que eu trabalhei por 4 meses no cliente e ele decidiu interromper o trabalho porque a gente descobriu que ele estava reclamando de cerca. Eu não venho fazer cerca, aquela né, chorando. Fomos fazer o mapa da fazenda, ele tinha 90 km de cerca. Para o ano que vem, para o ano seguinte, ele tinha que fazer 78 quilômetros. Que não tinha como trabalhar mais com a fazenda dele sem reformar. E aí ele decidiu arrendar para a soja, ele saiu. Então, o pecuarista ele vem morrendo aos poucos, vem sangrando aos poucos, né? Então, essa questão de cerca é um dos principais custeios de uma fazenda, que ninguém se atenta, ninguém tem um mapa, ninguém sabe quantos quilômetros vai fazer, né? E fica à mercê de justamente você não ouvir a mão de obra, né? Muitas vezes os gestores andam de caminhonete só na fazenda, não vão nas divisas, não vão olhar e acham que tem que reformar um X de cerca, mas não ouviu quem está lá no dia a dia, né? Então, chamar esse pessoal para fazer parte é muito importante, né? Eles que vão te falar, né? O que precisa fazer, e aí você vai julgar. Se você achar estranho, você vai checar, enfim. Mas dar a voz ativa para os funcionários que estão no front todos os dias vendo as dificuldades é importante, né? E isso é interessante. Tem clientes que eu vou que às vezes eu percebo que a mão de obra quer que eu vá andar a cavalo quando eles estão fazendo, né? O patrão anda de carro nas estradas, de caminhonete, e não vai andar a cavalo. Eles querem que eu vá. Então, tem visita que eu vou, não, tudo bem, eu vou a cavalo com você aqui, sobrou 3, 4 horas, eu vou para eu poder fazer o meio de campo com o cliente, porque eles estão querendo falar algo que eles não conseguem para o patrão, né? Então, existe um erro de gestão de pessoas no meio do caminho aí, que às vezes a gente fica nesse meio termo, né? Tem que fazer esse meio de campo, digamos assim. Então, era só esse comentário que eu achei pertinente fazer aí, que é um erro muito comum, né? Nas propriedades aí que eu vejo. E eu acredito que os outros consultores da empresa também estão enfrentando isso, né? Mais alguma pergunta a respeito disso? Já estamos indo para 1h30, acho que só levantar mais um tema aqui para a gente estar encerrando. Mais ninguém a respeito? Então, para a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho mais de mão de obra, né? Eu ouvi de vocês, Camila e Tony, aí, quais são os principais gargalos, como engajar, né? Eu estava olhando a pesquisa aqui de novo, a votação que vocês fizeram no começo. Não teve um voto em mão de obra. Então, assim, estou tirando o chapéu para vocês, vocês não têm problema de mão de obra. Porque esse é sempre o tema, né? O item mais votado aí em cursos que a gente dá presencial aí, esse é o mais bombardeado no início, a mão de obra, que não foi o caso dessa turma aqui, mas eu acho que é importante, né? Talvez vocês estavam com mais apetite para esses assuntos de controle financeiro, enfim, resultados, do que mão de obra, mas eu acho importante a gente passar por cima disso. Então, o que vocês podem comentar com a gente aí, Camila e Tony, a respeito disso? Como engajar a mão de obra? Bom, a mão de obra é algo delicado. Pode falar, Camila, pode falar. Só puxando o gancho com a história do orçamento mesmo, eu falo que uma forma de enganjar mesmo é participando eles, né? No orçamento mesmo eu tenho que ter uma evolução do rebanho, eu tenho que saber quantos animais. Então, assim, a gente faz isso via escritório técnico, a gente sabe ganho de peso, a gente consegue fazer. Só que é importante eles saberem também essa previsão de abate, porque estimula também, aquele lote lá é para sair mês que vem, parece que não está desenvolvendo, a dieta não está boa, às vezes coisas que a gente não está visualizando, né? Está andando de caminhonete, está andando de carro em volta, e o pessoal de campo que tem que passar isso para a gente. Então,
a gente tem que participar ele dessa parte dessa gestão, mostrar para ele, ter esses quadros, esses números, né, de como que está e aonde a gente quer chegar, para justamente eles sentirem parte do negócio e são, né, fazem parte do time, né, o time tem que ganhar junto, então não tem como trabalhar se eles não tiverem essa interação. Bom, é o meu ponto de vista e é a forma que eu trabalho. Eu sempre tá com a turma participando do que está acontecendo da propriedade, não simplesmente o campeiro ir lá, olhar o gato, tá? Fazer o serviço dele. Não, participar mais, isso da gestão, esse orçamento. Quanto de cerca eu preciso fazer esse ano? Ele fala lá, a gente põe no orçamento, a gente coloca no orçamento, aí chega na hora e precisou mais, vai sair do orçamento. Primeiro ano, é o primeiro ano de orçamento, ok, para o próximo ano não pode mais acontecer isso. Então, assim, ter essa interação com o pessoal de campo, para justamente eles fazerem parte desse ganho, né? O confinamento, qual é o ganho médio que eu quero? No dia da pesagem, ir lá e ver, passar a média, quanto que ganhou, era isso esperado, no frigorífico, deu o rendimento que queria, em todos os processos, em todos os índices, o índice de fertilidade e a TF é uma forma que a turma, o pessoal se anima muito, por conta que eles conseguem ver o índice por causa do diagnóstico de gestação, então, eles podem não ganhar nada com isso, bonificação, não ter nada, mas só de saber que o índice foi bom, eles se sentem satisfeitos com o trabalho que eles realizaram. Então, eu acho que esses números de gestão, esses índices zootécnicos, todos esses números têm que ser participado com o pessoal de campo de alguma forma. Lógico, você não vai abrir o relatório financeiro, mas participar eles nos dados da empresa, né? Beleza. Tony, alguma coisa antes de eu dar a palavra para o Eugênio? Não. Tudo bem. Eugênio? Camila, pegando esse gancho, na verdade é o segredo, né? Como motivar uma equipe que já está desmotivada, né? Que muda de gestão e continua, vamos dizer, os mesmos funcionários e já tentaram, vamos dizer, fazer a implantação de alguns controles, eles fizeram, só que não levaram muito a sério, foi se perdendo, aí muda de gestor, ele começa tudo do início, só que a equipe é a mesma, né? Aí como motivar o pessoal que já está desmotivado? Eu falo que mostrando o resultado deles mesmo, mostrando os dados que eles estão fornecendo, estão iniciando tudo, um novo processo, porque daí, de novo, né? De novo, eu sei, já, ainda mais eu que estou implantando software, chega em propriedade que já implantou 2 softwares e não deram certo, então chega, lá vem ela de novo, mais um, né? Daí eu tenho que tentar, porque faz parte, a gente não vai conseguir ter esses dados, ter informação, se eles não fizerem isso da melhor forma. Então, a comunicação é muito importante. Hoje, um meio de comunicação que eu uso, e até o pessoal aqui do escritório tira essa é grupo de WhatsApp. Põe todo mundo no grupo, a turma da fazenda, os campeiros, os chefes de retiro, tira dúvida lá, vamos comunicar, o que está faltando, não é brigar, né? É se comunicar, está faltando isso, aquilo. Então, assim, eu gosto desse trabalho junto, porque não vejo outra forma de conseguir os dados, né? Eu preciso deles para ter os dados dentro do sistema, da planilha, enfim, ou ter a produção mesmo, né? Eles precisam informar que os bebedouros estão limpos, né? Tipo, são várias informações que vêm do campo para a gente. Então, a gente tem que estar junto com eles e mostrando o resultado. O ganho foi esse. A gente tinha, o ano passado, a nossa evolução do rebanho foi dessa forma. Esse ano a gente já deu uma apertada porque a gente melhorou e a gente está melhorando a produção. O ganho médio diário, que era de tanto, esse ano já passou para tanto. E dessa forma incentivar. No início é difícil, porque eu não tenho número, né? Então, você só está coletando dados. Mas chega um momento, qualquer informação, qualquer número de um mês,
você já começa a apresentar, a mostrar a simples organização da fazenda por estar controlando, por estar tendo esses dados, já motiva eles. A simples organização de uma fábrica de ração, porque você está controlando estoque. Então, para controlar estoque, eu preciso ter organização na fábrica. Você vai lá, confere estoque, está batendo, né? Fiz toda a produção de ração e consegui, no final do mês, fazer o estoque de insumos e produto acabado bater. E essa informação já motiva, já vê, porque daí você já começa a ver uma organização dentro da Mostrar o propriedade. resultado, né, Camila? Eu acho. Mostrar o resultado do trabalho deles e o porquê eles fazem, né? Isso é primordial. Parabenizar, né, pelo pequeno mesmo, assim, o que vai acontecendo, saber essas oportunidades, né, porque precisa disso, a gente precisa disso, é um time, né, não só dentro da fazenda, em qualquer negócio que a gente tem, a gente precisa disso para conseguir trabalhar em equipe, né. Uma coisa depende da outra. O escritório depende do pessoal de campo, o pessoal de campo depende do escritório. Eles têm que estar se conversando, às vezes não se conversam. Então, a gente tem que fazer esse meio de campo para fazer os dois terem a mesma conversa, que é difícil, mas consegue fazer isso daí. Sim, sem dúvida. E liderar, por exemplo, também, né? Isso acho que a liderança, a equipe reflete o líder, né? E o líder tem que dar o exemplo. Eu acho que esse é um grande gargalo aí também, que às vezes a gente culpa a equipe, mas a gente não olha para nós, né? A gente não se olha no espelho, não assume a responsabilidade e não pega junto, né? Não lidera, por exemplo. E aí acaba não motivando. Acho que a liderança, por exemplo, é a mais efetiva. Aí no caso, com o pessoal com um nível mais baixo, né, de instrução, que é o que acaba ocorrendo nas fazendas, né? Tony, alguma observação? Não, nenhum. Não, nenhuma. Eugênio, alguma coisa a mais? Não. Estamos chegando ao fim já, né? 1h40. A gente podia ficar mais 1 hora conversando aqui, mas para não alongar muito, vamos encerrar. Eu agradeço a participação de todo mundo. Aqueles que mandaram as perguntas e não foi respondidas aqui, a gente pode responder depois, tá bom? E esse foi a primeira mesa redonda, esperamos fazer mais, né? Acho que ficou bacana esse modelo aí de vocês interagirem com a gente. E é isso, gente. Agradeço a atenção. A gente está à disposição. Qualquer coisa, manda um e-mail, liga aqui na Boviplan. E aí a gente pode ir conversando mais, mas podem ter certeza que a gente vai fazer mais desses eventos para vocês, tá bom? Alguma coisa vocês querem falar, Tony? Encerrar, Camila, Tony? Não, só agradecer. Por participar, agradecer as perguntas e quero participar de outras. Achei interessante, inclusive no final do ano, para a gente saber o preço da roupa do boi, como que vai estar. Obrigado, Camila. No Tony? final da safra, para saber o preço do milho. Também, né? Certinho, então, Tony, obrigado. Obrigado pela participação. Um abraço para todo mundo aí. Até a próxima.